Olá, amigos da TV Mundial de Espiritismo. É uma alegria para nós estarmos aqui com você, compartilhando desse tema tão importante que é a vida, a valorização da vida. Nosso assunto hoje é o que dizem os espíritos sobre o aborto. Muito bem. Eu queria modificar um pouquinho essa pergunta, se você me permite, antes de nós entrarmos nesse assunto. E eu pergunto a você: o que dizem os espíritos sobre os momentos que antecederam a nossa encarnação? O que acontece nos bastidores da reencarnação? Aqueles momentos que antecedem a reencarnação. Para isso eu quero compartilhar um pequeno trecho de uma história do livro Nas Fronteiras da Loucura, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Franco, onde conta a história de Julinda. Julinda era uma jovem de 25 anos, casada, e que se recusava terminantemente a ser mãe, que não queria ser mãe, apesar da insistência do esposo, do marido. Um dia ela foi levada durante o sono físico e apresentada a ela o Ricardo, o espírito que deveria ser o seu filho, que era um espírito ligado a Julinda pelo passado, com laços de ódio. Ricardo havia sido muito prejudicado por Julinda, com vários abusos no campo da sexualidade, e desenvolveu laços de ódio contra aquela mulher. Um espírito benfeitor lhe trouxe Ricardo e tentou convencer a Julinda de que já havia um planejamento, de que ela precisava aceitá-lo. E Ricardo então se propôs a perdoá-la. Depois de muita tentativa, de muito preparo no plano espiritual, ele disse: eu te perdoo, mas você precisa me receber como mãe. Julinda volta correndo para o corpo, desperta, fala que teve um pesadelo, e 2 meses depois ela está grávida. Ela não aceita a gravidez, não conta para o marido e programa-se numa clínica abortiva clandestina, ela programa o aborto. O espírito de Ricardo mais uma vez aparece, implora durante o sono físico, implora, chora, lhe chama de mãe, porque a Julinda, no momento em que ela engravidou, ela não ia ser mãe, ela já era mãe. E ela não ia ter um filho, ela já tinha um filho, que era o Ricardo, que estava ali ligado, o espírito já ao corpo em formação. Mas a Julinda não desiste, faz o aborto, e o Ricardo torna-se um grande obsessor da vida dela, com grandes transtornos físicos e mentais, até o ponto dela ser internada numa clínica psiquiátrica e ser visitada pela equipe de Dr. Bezerra de Menezes com risco de suicídio. Muito bem. Então, o que nós queremos trazer aqui é sobre esse planejamento que acontece antes da nossa encarnação. Emmanuel nos diz que habitualmente nós participamos desse planejamento, dessa planificação da nossa família, junto com os instrutores, com os benfeitores espirituais. Então, em geral, nossas famílias são planejadas com antecedência de acordo com as nossas necessidades de evolução e de resgate com aqueles espíritos. O Ricardo, o espírito reencarnante, ele já se encontrava ligado ao corpo físico. Kardec fez essa pergunta para os espíritos lá no Livro dos Espíritos. Pergunta 344. Em que momento a alma se une ao corpo? Os espíritos superiores responderam: no momento da concepção. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar o corpo em formação já se liga por um laço fluídico. E o que acontece com esses espíritos que foram abortados?
Kardec pergunta para os espíritos, no livro dos Espíritos, pergunta 357, que consequências tem para o espírito o aborto? É uma existência nulificada, que ele terá que recomeçar. Depois de tanto planejamento, tanto preparo, essa existência será nula e ele terá que recomeçar. E esses espíritos, como eles ficam depois do aborto? Para onde eles vão? É lógico que vai depender da maturidade espiritual de cada um, que responde de forma diferente. Emmanuel, no livro Vida e Sexo, diz que nós não podemos prever as reações negativas desencadeadas nesses espíritos. E que muitos que estavam associados aos erros de outras épocas e que seriam amigos em potencial, voltam a ser inimigos. E infundem e trazem tanto sofrimento e tanta aflição que, se eles estivessem conosco na existência física, como filhos problemas, não teríamos nos dado tanto trabalho e tanta inquietação como dão enquanto obsessores. Então, esses espíritos que de forma imprevisível reagem criando ódios contra as pessoas que auxiliaram no aborto e contra a mãe, eles trazem tanto mais dor, tanto mais sofrimento e aflição do que se estivessem reencarnados como filhos problemas, porque muitos filhos problemas são resgates do passado. Então, se as mães os tivessem aceitado, ela teria menos inquietação com aquele filho problema do que com aquele obsessor que ela alimentou o ódio, provocando o aborto. E Kardec continua: constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Então, se fizer um aborto com 1 mês, com 2 meses, com 4 meses, faz diferença? O crime é um só. Os espíritos responderam: há crime sempre que transgredis as leis de Deus. Uma mãe ou quem quer que seja cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento. Então aqui os espíritos já incluíram mais uma parte. A mãe ou quem quer que seja cometerá crime. Aqui nós já estamos ampliando as consequências para os pais, para o homem que participa, que ajuda, que incentiva, para os familiares, para os amigos, os enfermeiros, os médicos ginecologistas. Então, todos sofrerão aqui as consequências espirituais de terem auxiliado, de alguma forma, aquela mulher a abortar. E terão que responder proporcionalmente à culpa de cada um, terão que responder perante as leis divinas. Então, como consequência espiritual, André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele diz que o homem, ele sempre terá em existências imediatas moléstias testiculares, problemas hormonais, além dos distúrbios mentais provocados pela ação dos obsessores. Então, olha, que André Luiz nos diz que ele sempre terá numa existência imediata as moléstias que o acompanharão devido a esses atos, devido ao incentivo, devido à presença que deveria ser de apoio, que deveria ser de suporte para essa mulher, ele então tem também as consequências espirituais dos seus atos, assim como todos os demais que nós comentamos aqui, que atraem para si essas almas que em desespero, em sofrimento,
se transformam em grandes obsessores. Bom, então falando em consequências espirituais, para as mulheres que provocaram aborto, sempre ocorrerão consequências espirituais, porque houve um crime. E como todo crime diante da lei divina, diante de Deus, haverá consequências espirituais e resgates, reparações necessárias para aquele crime. A mulher, ela pode não perceber as consequências físicas de imediato e muitas vezes essas consequências físicas demoram um pouco a aparecer. E o que nós vemos é algumas mulheres fazendo uma roleta russa. Elas correm o risco de ter ou não consequências físicas. Eu corro o risco. Eu posso ter e posso não ter. É verdade. Algumas podem ter infecção, outras podem ter uma esterilidade futura, outras têm até que tirar o útero, mas não são todas. Então elas acham, aquelas que diante de uma roleta russa aparentemente saiu sem grandes consequências físicas, ela não sabe das consequências espirituais que ela está trazendo para si. As consequências espirituais são inevitáveis. Essas virão certamente nesta encarnação e nas outras. Então, através dos transtornos emocionais, dos transtornos da obsessão, como no caso da Jolinda, e essa mulher, ela precisará reparar o seu corpo espiritual, porque houve uma agressão no seu perispírito. Então precisa se reajustar as fibras do perispírito, o que muitas vezes acontecerá numa nova encarnação, através da dor e do sofrimento, em que ela deverá enfrentar a esterilidade, os problemas de frigidez, que são as alterações da sexualidade, as neoplasias malignas, os cânceres aí que atacam os órgãos genitais, que aparecem nos órgãos genitais, devendo muitas vezes ter que serem retirados, e ela então também não podendo ser mãe nessa encarnação. Então, as consequências espirituais às vezes acontecem nesta e às vezes acontecem em vidas futuras, através desse resgate, dessa reparação, para que essas mães possam valorizar e respeitar a vida, atendendo e acolhendo todos aqueles filhos que temporariamente Deus está emprestando para ela. Muito bem. E a mensagem que nós queremos deixar é que se você já praticou o aborto, se você já provocou o aborto, a nossa mensagem não é uma mensagem de acusação ou de julgamento, mas uma mensagem, minha irmã, de esperança, na misericórdia de Deus, que é infinita. É uma mensagem de esperança, de reparação, que Deus certamente vai te oferecer nesta encarnação ainda. Procure os filhos de outras mães, ofereça o seu amor, ofereça o seu coração, o seu colo, e você já estará desde já reparando o crime que cometeu. Para você que está pensando em fazer o aborto, pare tudo, pare agora e faça uma prece. Procure uma pessoa que você confia, procure um médico, comece o pré-natal, faça uma ultrassom, escute os batimentos do coração do seu neném e você vai sentir o que é uma ternura de mãe, começando aí a desenvolver o maior amor que existe na Terra, que é o amor maternal. E se você não faz parte nem do primeiro nem do segundo grupo, você então está sendo convidada agora a somar aos defensores da vida. Kardec perguntou ainda no Livro dos Espíritos, pergunta 932,
por que no mundo, frequentemente, a influência dos maus sobressai sobre os bons? E os espíritos responderam: porque os maus são audaciosos e os bons são tímidos. Quando bem quiser, dominará. Então, o convite é para você somar aí ao grupo que deseja mudar a característica desse grupo de tímidos e fazer parte da transformação planetária. Vamos mudar o grupo dos tímidos para que sejamos todos destemidos, confiantes, entregando as nossas mãos, o nosso coração, as nossas preces, oferecendo a nossa voz a Ismael, aos benfeitores da vida, a Jesus e a Maria, para que eles possam nos auxiliar na defesa da vida e assim nós podermos participar da transformação da Terra num mundo de paz e num mundo melhor de regeneração. Você está sendo convidado agora a estar nesse planeta novo e eu quero te encontrar lá. Espero te encontrar num planeta onde só a vida será sempre festejada. Muita paz a todos. Obrigada.